Eu vou reestruturar a minha doceria praticamente do zero, sem investir R$ 1 e isso tudo em 40 dias. Olá, meu nome é Sávila Siqueira. Se você não me conhece, eu sou confeiteira e mentora de confeiteiras. E esse vídeo aqui marca o início de um dos maiores desafios que eu já fiz na minha vida. Sim, eu sei, é um desafio muito ousado, mas existe um objetivo muito forte por trás disso. A Chocoper está com as operações pausadas desde o início de agosto de 2025, aproximadamente aí 3 meses contando com a data de hoje, 17 de outubro. Antes disso, eu estava operando ela em um modelo somente aos finais de semana, porque eu estava trabalhando CLT, então eu estava conciliando o atendimento da doceria com o trabalho CLT. Em um outro vídeo eu posso trazer melhor um pouco sobre essa história, do porquê que em um momento eu precisei retornar para o CLT, como que foi essa conciliação da doceria com o CLT, mas o foco aqui é falar sobre o desafio. Então essa reestruturação, ela vem pensada basicamente desde lá de julho, só que eu decidi trazer ela em formato de desafio e completamente ousado. Se você assistiu os vídeos anteriores aqui no canal, você viu que nas últimas semanas eu me dediquei 100% em criar minha metodologia de gestão financeira para confeiteiras, que é o método PER. Então, nessas últimas semanas, eu basicamente fiquei imersa em criar essa metodologia e eu decidi não voltar de imediato com a Chocoper, justamente para eu conseguir ter um foco maior na demanda do curso e conseguir entregar ele da melhor forma possível. Que inclusive o curso será lançado dia 1º de novembro. Nessa reta final, eu entendi que é o momento perfeito para eu voltar com a Chocoper e fazer esse desafio. E eu trouxe esse desafio por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu basicamente quero muito voltar com a Chocoper e eu quero muito reestruturar ela. Por que que eu falo reestruturação? Porque como eu estava há um tempo parada, e aí eu operava no final de semana, às vezes no outro não operava, querendo ou não, essas oscilações, ela não deixa uma base bem estruturada. E essa reestruturação é justamente para conseguir colocar a Chocoper nos trilhos novamente e fazer ela andar perfeitamente, diferente do que aconteceu nos últimos meses. E o segundo motivo, com certeza, é para validar a minha metodologia, que eu vou mostrar na prática para vocês como que funciona e por que que dá muito certo aplicar o método PER. E nada melhor do que provar isso na minha própria confeitaria. Esse desafio é sobre um recomeço, é sobre um renascimento da Chocoper e mostrar na prática que estratégia, mesmo sem dinheiro no início, é o que move um negócio, é o que faz a máquina girar, é o que faz o seu trem entrar nos trilhos e definitivamente andar. Em 40 dias, o que eu preciso construir com a Chocoper é moldar um cardápio definitivo e eficiente, eu já vou explicar para vocês, atingir um marco de 160 clientes, faturar R$ 6.000, eu estou falando de faturamento e não de lucro, a gente vai entender mais para frente sobre isso. Produzir 120 conteúdos, e nesses conteúdos não entra os conteúdos do desafio que eu estarei publicando aqui para vocês e também diariamente lá no meu Instagram. São conteúdos exclusivos para a Chocoper. E coletar 56 feedbacks. Eu tenho 40 dias para fazer tudo isso, e o detalhe mais importante e a cereja do bolo desse desafio é que eu não estarei investindo em nada para começar. Eu não vou investir em tráfego pago, não vou distribuir panfleto pela rua falando que a Chocoper voltou, eu não vou investir em estoque, eu vou utilizar o que eu já tenho aqui, e essa parte é muito interessante, vocês vão ver como que vai funcionar. Eu vou ter um Instagram e um sonho: colocar a Chocoper nos trilhos novamente e atingir todas essas metas que eu falei aqui para vocês. E para fazer isso, eu estarei utilizando os 4 pilares do método PER: planejamento, administração, implementação e resultado. Começando pelo primeiro pilar, que é o planejamento. No planejamento, eu já listei todas as minhas metas e agora eu vou começar a planejar o que eu vou fazer para alcançar esses objetivos. Então, na meta de chegar em 40 dias e ter um cardápio definido e estruturado, por que que eu coloquei essa meta? Lembra que eu falei que eu não vou investir R$ 1 em estoque? Eu tenho aqui atrás de mim, minha prateleira aqui na minha cozinha, eu tenho aqui sobras de alguns insumos que eu utilizei alguns meses atrás, principalmente em julho ali, quando eu estava operando aos finais de semana, e eu vou estar utilizando desse estoque. Então eu vou começar com um cardápio improvisado. Eu não vou fazer o comum, que é definir um cardápio, comprar os insumos e produzir para trabalhar com esse cardápio. Não, eu vou fazer o inverso. Eu tenho o insumo, eu vou improvisar um cardápio
e vou vender os produtos improvisados. Eu tenho um cardápio definido, que é o cardápio original do Chocoper, que é o que eu quero ter ali no final do mês e chegar no dia 40 com esse cardápio definido, estruturado e rodando todos os dias. Atingir 160 clientes. Qual que é o planejamento para essa segunda meta? Aqui na minha cidade, onde eu moro, tem aproximadamente 20 mil habitantes. E em 2 anos de delivery, a Chocoper já conseguiu atingir aproximadamente 10% desse público. Então, eu peguei essa base de clientes e fiz uma média de mais ou menos ali 16% desse público para ser atingido nesse retorno. Então, esse número 160 clientes, ele corresponde a mais ou menos 16% dessa minha base de clientes que eu já possuo em registro, fora os clientes que eu possuo ali que querendo ou não faziam pedidos pelo site. Ou seja, chegou no final do mês, eu preciso ter atendido 160 pessoas. E isso tudo vai ser de uma forma 100% orgânica. Lembra que eu falei? Não vou rodar tráfego pago, não vou distribuir panfletos na rua. Vai ser 100% estratégia e conteúdos ali no Instagram todos os dias, comunicando o retorno da Chocoper. Faturar 6 mil reais. Para ser mais exata, são R$ 6.033,33. Mas eu arredondei aí para 6 mil para ficar mais fácil de falar para vocês. Esse faturamento de 6 mil reais é o meu ponto de equilíbrio. O que é o meu ponto de equilíbrio? É o que eu preciso faturar no mês para ficar no 0 a 0. Cobrir todos os meus custos fixos e conseguir cobrir todos os custos variáveis e não ter lucro, mas também não ter prejuízo. Então, para esse início, eu não estou visando lucro. Claro que se tiver lucro, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas eu estou visando mais ainda colocar a Chocoper nos trilhos. Então, o que eu quero é sair do ponto zero e chegar ali no dia 40 com tudo estruturado bonitinho. E aí entra um cálculo legal que eu fiz também. Esses 160 clientes que eu falei para vocês na meta anterior, ele não foi assim, no escuro. Por exemplo, eu quero atingir 16% desses clientes. Eu basicamente vi o quanto que eu precisava faturar. Vendo o quanto eu precisava faturar, eu peguei com base no meu último mês qual que foi o meu ticket médio e com o meu ticket médio de vendas, eu fiz a conta para saber quantos clientes eu preciso atingir para faturar esses 6 mil reais. Então, em teoria, se eu atingir 160 clientes com o ticket médio, que se eu não me engano foi de R$ 37, eu consigo atingir esse faturamento de 6 mil reais. Isso considerando recompras também, não só o cliente pedir uma vez, mas sim, às vezes, ter algumas taxas de recompras também. Produzir 120 conteúdos. Parece loucura, parece muita coisa, na verdade é um pouquinho, mas na verdade é 100% de dedicação. Lembra que eu falei que eu não vou investir em tráfego pago, não vou distribuir panfletos na rua, vai ser 100% ali um Instagram e um sonho, igual o início da Chocoper? É basicamente isso que eu vou fazer. E aí, quais são os conteúdos que eu vou estar publicando para atingir esse marco de 120 conteúdos? Eu estarei postando todos os dias no feed um post por dia. Seja Reel, seja carrossel ou seja um post estático, eu preciso produzir no feed um post por dia. E nos stories, eu preciso produzir 3 stories por dia. Isso desconsiderando tanto no feed quanto nos stories, desconsiderando conteúdos do desafio. São conteúdos da doceria. Agora, pode ser que você esteja pensando assim, mas vai ser super fácil, porque ela já tem uma base de clientes, ela já tem um Instagram ali bem performado, com bastante seguidores, que ela já conquistou nos últimos anos, e é aí que você se engana. Se você produz conteúdo, se você entende um pouco sobre Instagram, você sabe que quanto menos você posta, pior é a sua retenção. Então, lembra que eu falei que o último atendimento que eu tive foi lá em julho, e desde agosto eu não estou mais operando? Eu tenho basicamente 3 meses de Instagram parado, sem produzir nenhum conteúdo, sem mostrar nenhum doce lá, sem mostrar nada. Então, os meus clientes, eles podem até lembrar da Chocoper, mas assim, eles não têm em mente de que a Chocoper está ativa, de que ela está operando. E a consequência também de ter ficado tantos dias assim parado é uma queda de retenção, é uma queda de alcance, e assim, cai muito mesmo. Então, por isso que eu vou pegar muito firme na produção de conteúdo, porque eu preciso voltar isso e colocar nos trilhos novamente. Por último, coletar 56 feedbacks. Como que eu cheguei nesse número e qual que é o meu planejamento para essa meta? 56 feedbacks
correspondem a 35% de 160 clientes. Então, de 160 clientes que comprarem comigo, eu preciso coletar 56 feedbacks. E o interessante de coletar esses feedbacks é que eles não vão servir apenas para a validação dos produtos que eu vendo, posicionamento da marca, atendimento, mas também esses feedbacks tornarão conteúdos. Então, se eu tenho 120 conteúdos para postar, eu preciso ter muita coisa para postar, você não concorda? Então, por isso também que eu coloquei essa meta aí de coletar 35% de feedbacks de todos os clientes que comprar. Então, agora que eu planejei tudo, que já foi o nosso primeiro pilar, vem o pilar da administração. E como que eu vou trabalhar no pilar da administração? Eu basicamente vou controlar tudo: financeiro, estoque, fluxo de caixa, custo fixo, CMV, tudo. Porque se alguma coisa der errado no meio do caminho, são nesses números que eu vou buscar as minhas respostas. São analisando essas métricas que eu vou ter respostas para saber o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ajustar. E não fazer sem norte nenhum, sem rumo nenhum, e se der errado, você tenta adivinhar o que aconteceu. Não, a administração ela entra justamente por causa disso, porque eu vou estar analisando de maneira diária e constante tudo que está acontecendo. E se alguma coisa não está funcionando bem, são nos números que eu vou buscar minha resposta. Vamos supor que eu estou tendo poucas vendas. Para onde que eu vou olhar? Para o meu marketing, para minha produção de conteúdo. Então, no fundo, tudo é número, tudo é estratégia. E não vai adiantar nada você planejar lindo e maravilhoso, mas não administrar. Então, a administração é um pilar importantíssimo para que tudo funcione bem. Depois da administração, vem o pilar da implementação. Já que eu planejei e eu sei como que eu vou fazer, agora chegou a hora de eu realmente começar a fazer. Então, eu peguei todas essas metas grandes de, por exemplo, 160 clientes, 56 feedbacks, 120 posts e quebrei em micrometas para eu atingir diariamente até que eu consiga chegar na meta maior. Pega um quadrado grandão, quebra ele em vários pedacinhos e encaixa os pedacinhos em cada dia na sua agenda. Se não está dando certo, para onde que eu volto? Para a administração. E aí, olhando para a administração, se eu preciso ajustar alguma coisa, para onde que eu vou? Para o planejamento. E aí, depois que eu planejei para onde que eu vou? Para a implementação de novo. Então, uma coisa está ligada com a outra. Não tem como você planejar, mas não executar. Não tem como você executar, mas não administrar. Isso tudo vai acontecer em 30 dias de atendimento. Eu estarei trabalhando durante 40 dias, mas o que realmente vai acontecer no faturamento, atingir os clientes, isso vai acontecer em 30 dias de atendimento. Então, o desafio ele se inicia no dia 19 de outubro e ele vai finalizar no dia 29 de novembro. Isso dá 40 dias corridos. Só que de atendimento eu vou ter 30 dias, porque eu não vou operar todos os dias. Eu vou operar de terça a sábado. E aí, domingo e segunda-feira são dias ali que eu estarei trabalhando mais no administrativo, produção, essas coisas. E o último pilar, que é o pilar do resultado, que é a resposta de todos os outros 3 pilares aí que a gente foi destrinchando. Planejando, administrando e implementando, eu vou ter um resultado. E antes que eu tenha um resultado negativo, eu preciso voltar para a minha administração, voltar para o meu planejamento e rever a minha implementação e corrigir qualquer coisa antes que não dê nada certo. E como que vocês vão acompanhar todo esse processo? Aqui no YouTube eu estarei postando um vídeo por semana com um resumo semanal. Então, por exemplo, esse é o vídeo de abertura do desafio. Semana que vem vocês vão ver o vídeo da primeira semana do desafio. Vai ser um resumo de tudo que aconteceu, de tudo que rolou. Vai ter alguns vlogs ali também para deixar vocês 100% ali por dentro. E vai ser uma revisão também do que eu vou fazer para a próxima semana. Então, eu vou trazer uma reflexão do que funcionou, como que tá indo o desafio, quais foram as minhas primeiras impressões e quais serão os próximos passos para a semana seguinte. Aí, na semana seguinte, a mesma coisa, na outra semana, a mesma coisa, e no último dia do desafio, que é dia 29, no dia 30 eu venho aqui e posto o resultado final. Mas vai ser legal você acompanhar todas as semanas e você sentir aí o calor da emoção, como que tá sendo esse desafio. É loucura, é ousado. Eu, particularmente, nunca vi ninguém fazer isso. Eu estou dando realmente a minha cara a tapa, tanto para mim quanto para todas as confeiteiras aí que me acompanham, para ver que o método PAIR funciona na prática e como que é de fato operar uma confeitaria e fazer com que ela prospere de verdade. A Chocopair vai voltar e ela vai voltar melhor do que nunca. 30 dias, zero investimento, 100% estratégia.